Em nosso estudo de hoje, a lição 100 do livro Palavra da Vida Eterna, queixumes. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais reprovados. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através do teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido os semelhantes. E assim como te rejubilaste diante de todos os que esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento da tua dor, através do ouvido de todo mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Mais uma vez, seguindo a sequência de estudo de Emmanuel, que o estudo de ontem foi sobre reclamações e hoje sobre queixumes. Quando vai falar de queixa, a gente vai lembrar que a queixa ela vai ter sempre um terceiro personagem envolvido. Porque o que acontece? Quando fala de reclamação eu vou reclamar do dia que não está bom, do sol, eu vou reclamar de um monte de coisa, da vida que não está boa. Agora, a queixa ela vai estar sempre direcionada a uma pessoa. E o Emmanuel, em primeiro lugar, ele vem falar para a gente, cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Nós estamos mostrando aquilo que ainda nos incomoda muito. E me lembro de um estudo marcante feito em um dos livros do Espírito Hamed, que é um dos grandes psicólogos aí da doutrina espírita. O Hamed fala o seguinte: se uma coisa te incomoda profundamente, é porque se você for estudar aí a raiz do problema, você passou por esse problema há bem pouco tempo. Se você não se recorda do problema nessa encarnação, você vai encontrar com esse problema na encarnação ainda recente. Por quê? Aí vamos pegar aqui um exemplo que a gente usa aqui normalmente. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, do cigarro. Hoje, o cigarro foi um exemplo que, durante um período, todo mundo achava que era status, era bonito, o cigarro significava sucesso, as propagandas de televisão eram maravilhosas, até que chegou um momento em que começou a ter uma explosão de casos de cânceres de pulmão e eles tiveram que rever essa posição e começaram a fazer as divulgações, de que o Ministério da Saúde adverte que causa câncer, os males que o cigarro, que o tabaco estava trazendo. A pessoa começa fumando e ela achando que aquilo é muito bom, está trazendo um prazer muito grande, relaxamento. Quando vem o problema físico, a pessoa sofre muito e sabendo que o problema derivou do uso do cigarro. Então, ela vai tratar. Ela pode até desencarnar por conta disso. A gente está falando do espírito imortal. Ela vai tratar o seu pulmão e quando o pulmão estiver reconstituído, regenerado, o que vai acontecer? Ela sabe agora que o cigarro pode fazer mal de novo. Então ela vai pegar num primeiro momento uma certa ojeriza ao cigarro. Vai incomodar nela, inclusive aquela pessoa que esteja fumando por perto. Ela vai ou manter a distância ou procurar, às vezes até desprezando que um dia ela passou pelo prazer também, sentiu para querer falar, isso é errado, querer alertar contra os males do câncer. Então, quando a gente tem uma ojeriza, uma repulsa, uma determinada coisa,
Hamed diz para a gente que a gente teve, na nossa história aqui espiritual, um relacionamento muito íntimo com aquilo que a gente está reclamando. Então, ele diz para a gente aqui, quase sempre que a gente está se queixando, a gente está simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. E daí ele traz 3 exemplos para a gente. Eu falo, ó, você vê uma pessoa em falta contra outra. Não exagera a culpa dessa pessoa, não. O que ele vem falar aqui? Vamos recordar sempre quantas vezes eu terei faltado contra os outros também e quantas vezes a gente viu pessoas que nos perdoaram as atitudes com aquele pensamento assim, não, ele vai rever, ele sabe que ele errou, daqui a pouco ele vai se conscientizar do que ele fez e vai tomar um caminho correto. Isso aconteceu e acontece com a gente o tempo todo no nosso processo evolutivo. A gente tem os nossos deslizes e alguém aparece para nos ajudar, tolerando os nossos deslizes, desculpando os nossos deslizes, ainda dando a mão, falando, eu sei, é difícil, eu também passei por isso, vem comigo. É porque a gente fica com os olhos mais voltados para aquelas pessoas que não perdoam. Mas o dia que a gente começar a perceber mais as pessoas que nos perdoam, que gostam da gente independente das nossas atitudes, que tem aquela admiração, até sabe, não, eu sei que o defeito dele é esse, mas eu gosto dele assim mesmo. Essas pessoas fazem isso com muita facilidade e a gente é grato a elas, a gente sabe que com elas a gente pode contar. Aí depois ele fala, se um companheiro te ofendeu, primeiro ele falou, uma pessoa ofendeu a outra. Eu estou de fora, eu sou uma terceira pessoa, eu estou de fora. Agora não, agora ele traz para a segunda pessoa mesmo, alguém ofendeu diretamente a mim. Não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que também você feriu as pessoas. Isso chama a atenção da gente. E fala assim como a gente ficou feliz com aqueles que esqueceram os golpes que a gente aplicou, na certeza de que a gente saberia reconsiderar também, auxilia também o amigo que se fez instrumento da tua dor, através do ouvido de todo mal, do ouvido e esquecimento de todo mal, a fim de que ele também se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Então, Emmanuel nos convida primeiro no relacionamento de observar 2 pessoas que estão magoadas uma com a outra, e agora trouxe para a primeira pessoa. Agora alguém veio e me magoou, e ele chama atenção, fala, evita em primeiro lugar essas reações descabidas e muitas das vezes desproporcionais, porque aqui na Terra as reações são desproporcionais, né? Um xinga o outro, ao invés de xingar, ele quer jogar uma pedra. Você vê que tem pessoas morrendo no trânsito porque falaram um palavrão, o outro puxou uma arma de fogo. Olha a proporção, né, como é que foi extremamente exagerada e extremamente dolorosa dentro das leis de causa e efeito para o espírito que está praticando esse ato, né? Mas ele está falando aqui para a gente, se algum companheiro te ofendeu, em primeiro lugar, controlar as reações, e em segundo lugar, pensar assim, um dia alguém esqueceu os golpes que eu também dei no passado, e eu sou grato a essas pessoas. Então vamos procurar aqui, através do esquecimento, do perdão também, entendendo sempre, mexe com o nosso egoísmo, mas ajuda. Entendendo sempre que ele também se comprometeu com a lei de causa e efeito, ele também vai ter as suas maneiras de reparar. Todo mundo que comete uma iniquidade vai ter que prestar contas com a lei de causa e efeito. E depois ele vem falar agora da conversação. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo que está sendo submetido a uma censura, ele fala a mesma coisa, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado a mesma coisa, em correções iguais ou maiores no lugar dele, e em todas essas circunstâncias não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em alto nível, em nível mais alto, e fazer coisa melhor. Ou seja, cada vez que eu estou criticando alguém, eu tenho que, no mínimo, não me permitir fazer aquilo que o outro está fazendo. E me colocar numa posição mais próxima do Evangelho possível, né, a par daquilo que está acontecendo. Quer dizer, é uma mensagem, mais uma vez, muito profunda de Emmanuel, trazendo questões que são cotidianas, normais, mas que a gente vai ajudar bastante se a gente estiver tratando principalmente entre família, entre nossos filhos, entre aqueles que estão mais próximos de nós.
Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece do fundo do coração a Emmanuel mais uma vez.